Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a correção de mais uma das nossas listas de exercícios. Questão de número 1. Levo 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Se eu tiver de percorrer 54 quilômetros, quanto tempo levarei? Então, ó, o que a gente tem aí? Tempo, e temos aqui o percurso, certo? Ou seja, 2 horas e meia, tá? Então, 2,5 horas, tá? 2 horas e meia, um percurso de 15 quilômetros. Quanto tempo? 54 quilômetros, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, se eu aumento o percurso, eu vou aumentar o tempo. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, como que eu faço? Só multiplicar, cruzar. Então, vai ficar assim, ó, 15 vezes x, que é igual a 2,5 vezes 54. Então, 15 vezes x, 15x. 2,5 vezes 54, isso é igual a 135. Então, ó, x é igual a 135 dividido por 15. Então, x é igual a 9. Então, ó, quanto tempo levarei? Então, levarei 9 horas, tá? Então, para percorrer esses 54 quilômetros, levarei 9 horas. Então, de número 2. Um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em um bimestre, esse produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Então, vamos lá, né? Tempo aí, que é os meses, tá? E a produção. Um ano, ou seja, 12 meses, 18 toneladas, tá? Um bimestre, ou seja, um bimestre tem quantos meses? 2 meses. Quantas toneladas? Ou seja, se o tempo diminuiu, a produção também vai diminuir. Então elas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então a gente multiplica, cruzado, então vai ficar 12 vezes x, que é igual a 18 vezes 2. Então, ó, 12 vezes x, 12x. 18 vezes 2, 36. Então, x é igual a 36. 12 está multiplicando, vem dividindo. Então, x é igual a 36 dividido por 12, 3. Ou seja, né? Então, em um bimestre, o produtor irá produzir quantas toneladas? Irá produzir 3 toneladas de frango. Então, em um bimestre, ele irá produzir 3 toneladas de frango. Questão de número 3. Para encher um tanque de 10.000 litros, leva-se 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 2.500 litros, qual tempo será necessário? Então, ó, tempo, tá? E litros, seria o tanque lá. 4 horas, 10.000 litros. Quantas horas? 2.500 litros, tá? Então, ó, se eu diminuir o tamanho do tanque, vou diminuir o meu tamanho do tempo, tá? Então, ou seja, são diretamente proporcionais. Então vai ficar, ó, 10.000 vezes x, que é igual a 4 vezes 2.500. Então, 10.000 vezes x, 10.000 x, que é igual a 4 vezes 2.500, 10.000. Então, x é igual a 10.000 dividido por 10.000. Então, x é igual a 1. Tá? Então, qual o tempo necessário? O tempo necessário é de 1 hora. Tá? Então, o tempo necessário é de 1 hora. Questão de número 4.
em 15 minutos eu consigo descascar 2 kg de batata? Em 1 hora conseguirei descascar quantos quilogramas? Então, ó, vamos lá, batatas e tempo. 2 quilos, 15 minutos. Quantos quilos em 60 minutos, né? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, ou seja, se o tempo aumentou, obviamente vou conseguir descascar mais batatas. Ou seja, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, multiplica e cruzar. Então, vai ficar ó, 15 vezes x, que é igual a 2 vezes 60. 15 vezes x, 15x. 2 vezes 60, 120. Então, x é igual a 120 dividido por 15. X é igual a 8. Tá? Então, em 1 hora, né? Então, em 1 hora, conseguirei descascar quantos quilos? Então, em 1 hora, conseguirei descascar 8 quilogramas de batata. Certo? Então, hora conseguirei descascar 8 quilogramas de batata. Questão de número 5. Uma pessoa bebe 3 copos de água a cada 2 horas. Se ela passar acordada 16 horas por dia, quantos copos de água ela beberá neste período? Então vamos lá. Ó. Copos, tempo. Tá? Então, ó, são 3 copos. 3 copos, 2 horas. Quantos copos? 16 horas. Ou seja, se aumentou o tempo, vai aumentar a quantidade de copos. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, ó, multiplico, cruzado. Então, vai ficar, ó, 2 vezes x, que é igual a 3 vezes 16. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 16, 48. Então, x é igual a 48 dividido por 2. Então, x é igual a 24. Então, quantos copos de água beberá nesse período? Beberá 24 copos de água. De número 6. A respeito de grandezas proporcionais, assinale a seguir a alternativa que for correta. Então vamos lá. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são grandezas inversamente proporcionais? Não. Por quê? Porque se eu aumentar a velocidade, eu também vou aumentar minha distância, tá? Então elas não são diretamente, inversamente proporcionais, tá? Elas são diretamente proporcionais, porque se eu aumentar a velocidade ali, eu também vou aumentar a minha distância. A quantidade de mercadorias em uma fábrica e o número de funcionários trabalhando em condições ideais nela são grandezas inversamente proporcionais? Não. Por quê? Porque é da mesma forma, se aumenta a mercadoria, também vai aumentar o número de funcionários. Então elas são diretamente proporcionais. A área da base de um prisma e seu volume são diretamente proporcionais? São. Porque se eu aumentar ali a área, também vai aumentar o seu volume. Então, sim. A distância percorrida por um táxi e o valor final da corrida são grandezas inversamente proporcionais? Não. Por quê? Porque se eu aumentar a distância, vai aumentar o meu valor final. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, o que é correto afirmar somente a letra C. De número 7. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Então temos velocidade e tempo. Ele fala aí, ó, que em
6 horas, ele gasta, andando a 30 km aí por hora, ele gasta 6 horas para fazer esse percurso. Se fosse 2 horas, qual que seria a velocidade dele aí, tá? Então, qual que seria aí, ó? Então, tempo, velocidade. Então, ó, diminuiu o tempo. O que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, como que a gente faz? Ó, multiplica reto. Ó, 2 vezes x, que é igual a 6 vezes 30. Então, ó, 2 vezes x, 2x, 6 vezes 30, 180. Então, x é igual a 180 dividido por 2. X é igual a 180 dividido por 2, 90 km por hora, tá? Então, para ele fazer esse mesmo percurso em 2 horas, ele vai ter que andar a uma velocidade de 90 km por hora. Alternativa A, tá? Então tá aí na alternativa A. Certinho, pessoal? Então, obrigado. Até a próxima aula.